Boa noite, então. Nós vamos dar início aqui à gravação de como elaborar um modelo de elevação do terreno, né, a partir de pontos coletados na estação total. A dupla sou eu, Nayane Lopes, e o José Geraldo Fernandes. Os pontos coletados, eles são daqui de uma área de São João del Rei, de uma área em que se vai construir um prédio aqui. Foi até esse um dos motivos que foi solicitado o serviço de planaltimetria. Então, aqui a gente já tem, no próprio TXT, a gente já tem aqui as coordenadas sem estar georreferenciada, né, são coordenadas arbitrárias. Então, a gente tem aqui o número do ponto. Geralmente, esse número aqui foi o topógrafo que deu início, né, a sequência a partir desse número aqui. Depois nós temos o ponto, o norte, o oeste, a elevação e a descrição do ponto. No caso aqui, essa descrição, ela vai servir para já fazer, no CAD civil, a ligação automática de tudo que foi coletado. Então, isso já é algo assim pré-definido no programa, tem toda uma programação que a gente já deixa o programa no esquema para que seja realizada essa ligação automática. Então, essas aqui são siglas que representam os objetos que estão lá, que foram encontrados na hora do levantamento, como, por exemplo, PAS de passeio, MF, meio fio, PN, que é um dos principais aqui, é o ponto de nível, né, que é justamente um ponto específico, só para a gente saber qual que é a altura desse lugar, para a gente gerar a triangulação. Mas, vamos para a parte prática aqui, então. Aqui no CAD civil, vocês vão reparar que a feição dele aqui é bem parecida com o CAD 2D, apesar de que ele tem algumas outras ferramentas aqui e etc. Então, para começar, nós vamos abrir um novo serviço dentro dessa abinha Survey aqui, Toolspace, é o nome da ferramenta, e aí Survey. Então, aqui nós vamos clicar com o botão direito, novo local de database. Vamos escolher aqui, vou dar um nome aqui, topografia. Então, ok. Ele vai abrir aqui para mim, esses outros que vocês estão vendo aqui são todos os serviços que já foram elaborados aqui. Então, aqui, topografia está aqui, o criado. Então, dentro de topografia, eu vou mexer aqui agora, editar as configurações, né, desse database. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas principais é a área de coordenadas, né, a zona de coordenadas. Então, aqui está none, né, nenhuma. Vamos arrumar aqui. A projeção, como a coordenada está arbitrária, eu vou colocar aqui, arbitrária x e y. E aqui eu vou colocar em metros. No caso, se tivesse já referenciado, o correto seria a gente colocar zona 23, né? Vocês vão ver que tem aqui a opção, aqui, ó, South America, siglas datums, e aí aqui a gente escolheria o 23S, né? Que seria aqui a zona da cidade aqui, São João del Rei. Mas, como não é o caso, então vai ser arbitrário mesmo, e aqui vamos colocar em metros, metros, certo? Coordenada arbitrária x e y, metros. Ok. Aqui, nós só temos que mudar essa questão da direção aqui, que é a leitura, né, do azimuth, distância, ângulo, direção, aqui a gente vai colocar com azimuth, norte azimuth, certo? Isso daqui também tem que ser alterado. Fora isso, essa questão de precisão aqui, nunca mexi, assim, sempre mantive o padrão que já vem pré-definido no sistema. Então, vamos dar um ok aqui. Ótimo. Agora, nós vamos importar aquela planilha TXT que eu já mostrei no início, para que seja feita a importação dos pontos aqui. Então, aqui, o que eu já criei, né, a database que eu já criei aqui, topografia, vamos avançar aqui. Aqui, a gente vai escolher o tipo, então, no caso aqui vai ser point file, né, um arquivo de pontos. Vamos escolher o diretório onde está esse arquivo de pontos. No caso meu aqui está dentro projetos, topografia, seria essa OS aqui, né, a ordem de serviço aqui. Então, ele vai abrir, vai puxar, está carregando aqui embaixo, ok. Agora, ele vai me pedir para me especificar o formato que isso está dentro do TXT. Então, geralmente, o formato vai ser esse PNEZD, que é o que eu havia mostrado aqui para vocês, né, que é o ponto, o norte, o oeste, a elevação e a descrição.
Então, aqui seria ponto, norte, este, o Z de elevação e D de descrição. Então, aqui ele já mostra para a gente aqui o que já foi levantado aqui, né? O que já foi carregado. Então, vamos continuar. Specify Network aqui também não tem muito o que mexer. Continua. Aqui, agora, na opção de importação, assim, no caso aqui do meu CAD civil, ele já tem aquela questão de fazer a ligação automática já pré-configurada. Então, seria isso aqui, ó. Process Line Work During Import, ou seja, ele já vai fazer a ligação de todos os pontos automáticos. Vocês vão reparar assim que eu der um finish aqui. Então, aqui, Insert Figure Objects, sim, né, caso tiver alguma figura, e inserir os pontos coletados, ele vai inserir também. Vamos ver como vai ser o resultado aqui, dessa importação dos pontos. Ele carrega ali, está inserindo os pontos. Ó, a nuvem de pontos está sendo inserida e ele vai fazer o desenho aí, ó, fez. Ele já faz a ligação toda automática. Vou dar um zoom aqui para que vocês vejam. Esses pontos aqui, o PN, são os pontos de nível, que é o que eu havia comentado com vocês. Esses 507 aqui é a elevação, né? Claro que, assim, eu havia dito não está já referenciada, mas já dá para a gente ter uma noção de altimetria, né? De erros altimétricos. Essa ligação que fez automática aqui são as árvores. Vocês podem ver que o topógrafo, ele levantou as árvores também. Então, ela fez essa ligação aqui, e essa ligação eu posso excluir. Vou dar um delete aqui. Essas linhas aqui, esse CR aqui é de crista, né? E esse PE é de pé. Isso daqui é para a gente representar, geralmente, barrancos, taludes. Vocês vão ver na hora que a gente gerar as curvas aqui, o que isso vai gerar. Então, esse terreno, vocês podem ver que, aparentemente, é bem acidentado, né? Com muito talude. Barrancos aqui, alguns desníveis. Aqui nós temos o levantamento da rua. Esse MF é o meio-fio. Essa tracejada aqui é uma cerca, letra CE, né? Cerca. Então, assim, todos os detalhes foram levantados nesse imóvel. Aqui tem esse BM aqui, que é borda de bambu, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Outra borda de bambu aqui. Enfim, agora vamos para a parte que nos interessa, né? Para a gente fazer aqui a questão gerar aqui as curvas, né? Gerar aqui as curvas de nível, a gente vai vir aqui, Surface, Create Surface. Ele vai criar a superfície, certo? Então, a gente vai dar um OK aqui, vai selecionar aqui, OK. Não tem muito o que ser feito. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, não, sim, desculpa. É em Prospector. Gente, é aqui. Prospector já é dentro do próprio Toolbox aqui de novo, tem essa aba aqui, Prospector. Aqui sim, aqui é no Surface mesmo, mas é porque isso daqui não... É como se fosse um atalho, né? Aqui a gente vai abrir aqui essa guia. Surface 1, é a superfície 1 que ela já foi criada, certo? Então, aqui em Definition, aqui embaixo nós temos aqui os pontos, né? Tem os break lines, limites, etc. Mas aí nós vamos aqui criar uma superfície. Então, dando sequência aqui, nós vamos criar uma superfície aqui, né? Com essa malha de pontos para a gente ter as curvas de nível. Então, dentro de Prospector, aqui na aba de Tool Space, vamos clicar com o botão direito em cima de Surfaces, quer dizer, Point Groups, né? Surfaces aqui, Create Surface. Então, nós vamos criar a superfície. Criou a superfície? Ok, vocês vão ver que aqui ele já vai criar uma superfície. Essa aqui é a terceira que a gente já fez alguns outros testes aqui. Então, expande aqui a caixa, né? E dentro de Definition, expande de novo, mais uma vez. Então, aqui dentro de Point Group, nós vamos adicionar uma superfície aqui. Então, botão direito, adicionar. Ele vai me dar o diretório aqui. No caso, nós estamos trabalhando com a OS, né, 2750. É onde, dentro de projetos, topografia, meu diretório está aqui.
Então, vamos mandar aplicar, ok. Então, notem que ele gerou aqui várias curvas de nível, né? De acordo com os PNs, né? Como eu havia dito, os pontos de nível. Então, se a gente clicar em cima dessa curva de nível que foi gerada, botão direito aqui, a gente consegue editar esse estilo aqui. Então, a gente consegue, como por exemplo, visualizar a triangulação, visualizar os pontos. Eu vou acender a triangulação aqui, para que todos vejam como que fica. Ó. É uma malha com vários triângulos, os pontos, né, triangulando, fazendo aquela questão que já foi até ensinado na sala de aula. E aí, com isso, a gente consegue ver o desnível do terreno, tendo uma visualização aqui, clicando com o botão direito, né, seleciona a malha aqui, das curvas de nível, clica com o botão direito, vem aqui em Object View. Ele vai nos dar a visualização desse objeto, ó, de como que está o terreno, certo? Aqui em cima tem como a gente escolher também algumas feições para ser mostradas. Vocês vão ver que o terreno ele é bem desnivelado, só que isso daqui a gente tem que consertar. Vocês estão vendo que não faz muito sentido algumas coisas aqui, né? Como, por exemplo, aqui, ó, os triângulos eles estão muito visíveis, né? Não faz muito sentido com a conformação do terreno. Então, vamos voltar aqui e vamos fazer alguns ajustes. Para alguns ajustes, como, por exemplo, aqui a questão do pé e da crista, que eu havia comentado, a gente adiciona esse break line aqui. O que seria esse break line? O break line, ele vai ajustar a triangulação de modo que ela acompanhe o terreno. Então, aqui, ó, nós vamos selecionar aqui os pés e as cristas aqui, com break line. Aí, vai virar os triângulos de modo automático, certo? Os triângulos, vocês vão ver que ele vai fechar melhor o contorno aqui desse pé e dessa crista aqui, desse barranco aqui. Então, vou terminar de selecionar aqui, dar um ok, para a gente reparar o que ele conserta aqui nesses triângulos. Então, estou selecionando os pés e as cristas aqui, que já foi desenhado automático aqui, quando eu coloquei os pontos. Aí, ok. Não, tem mais um aqui. Eu vou dar zoom aqui para vocês verem, eu vou dar o Enter e vocês vão ver que os triângulos eles vão mudar de local, eles vão mudar de angulação. Ó. Ele vai fazer o cálculo, ó, deu 2 erros aqui, muito provavelmente porque tinha algum ponto passando em cima do outro, mas isso daí dá ok, a gente só dá ok. Ó, aqui já mudou, ó, vocês conseguem perceber que aqui, ó, exatamente aqui o triângulo ele já acompanha o desenho da crista, né? Então, eu vou colocar o Object View aqui para a gente visualizar novamente, para ver essa diferença. Olha a diferença. Certo? Já dá uma melhorada. Então, assim, são alguns aspectos que a gente tem que arrumar. Aqui a gente já consegue perceber que tem como se fosse, né, um buraco aqui, um terreno bem acidentado. Vou trocar aqui para visualização realista. Não, já tá, né? Vou colocar outra aqui para ver se fica uma visualização melhor. Aqui, o raio-x, que aí você vê os triângulos. Aqui, ó, a gente consegue perceber direitinho que a rua, ela tá passando aqui, ó. Certo? Onde tá minha seta aqui. E aqui a gente vê que tem um talude, né? Um barranco aqui, dá para ver esse desnível do terreno. Se a gente virar vamos virar aqui, para ver melhor a visualização. Ó. Com a vista de frente para a rua, a gente consegue ver direitinho, bem encaixado no desenho, essa questão do talude aí. Vou colocar aqui o realista. Aí, ó. Então, aqui a gente tem o asfalto, né, a rua, e o terreno todo acidentado. Claro que, assim, essa foi uma das correções, né? Tem várias outras correções que a gente pode fazer aqui, como, por exemplo, deletar essas linhas aqui, porque esse daqui não faz parte do nosso levantamento. Esse daqui ele gerou, porque como possui os pontos aqui, esse BM, por exemplo, ele ligou nos pontos aqui embaixo, ó, de BM, né? Traçando as linhas aqui. Então, a gente consegue
editar a superfície aqui, ó, deletar a linha. Então, eu vou deletar essas linhas aqui, que não fazem parte do meu terreno. Ó, vou deletar todas essas aqui. Vocês vê, dá até para reparar que a triangulação dela também é muito, tá vendo? São triângulos muito grandes, né? Não apresenta muitos detalhes. Então, essas linhas a gente apaga, porque puxou. Aí, agora sim, aqui já está representando melhor o terreno. Vou deletar um pouco mais aqui, para acompanhar o terreno. Certo? Então, agora, depois de alguns detalhes, eu vou abrir a planta finalizada, que eu já tenho a versão dela final aqui, para que vocês vejam como que ela vai ficar. Vou abrir o diretório aqui da planta, só um minuto. Aqui. Aí, bom que eu vou mostrar para vocês também a finalização do mapa, o acabamento do mapa, como que ele fica, né, da planta, né, na verdade. Então, ó, essa daqui é a planta versão final. Aqui já está todo corrigido, né, as feições. Eu vou clicar aqui novamente para a gente ver aqui a visualização. Aqui. Essa é a visualização de como que fica. Esse daqui é o terreno já finalizado. Aqui, esses buracos aqui, eles são as edificações. Então, como não foi pegado os pontos de nível dentro das edificações, a gente recorta ela, porque a gente não sabe, geralmente dentro das edificações também mantém-se o mesmo nível, né? Plano. E aqui a gente consegue ter a visualização do terreno. Aqui, vamos colocar aqui a vista de cima. E é isso. Nessa questão, é bem legal a gente ter essa visualização 3D, porque a gente vê realmente as feições, né? Mas só não tem como ter muita noção em questão de cores, de altura. Então, para fins de acabamento, a gente costuma colocar as cotas, né? Essas informações de cota aqui, ou seja, exatamente nesse ponto aqui, no centro desse ponto, a gente vai ter a cota de 512 metros 818. Colocamos também informação aqui das curvas mestras, né? Aqui no caso está indo de 2,5 metros, distância aí de 2,5 metros, por se tratar de uma área bem grande, né? A área total aqui desse terreno é de 7.663 metros quadrados, foi calculada, né, pegando uma linha simples e contornando todo o terreno para se ter o valor da área total. Aqui a gente, né, colocou aqui as informações aqui, por exemplo, onde tem esse triângulo aqui, é onde uma estação foi locada aqui para fazer a leitura dos pontos. Aqui na rua nós temos outra estação. Isso daqui seria a ilustração de um poste. São, assim, algumas simbologias que são utilizadas, né? A edificação, a gente costuma achurar aqui para identificar, né, as edificações. Aqui, ó, tapume, costuma ter também, isso aqui são caixas, né, caixa de visita, ou de água, ou de esgoto. Aqui também outra caixa de visita, mais um poste. Aqui são as árvores, né, como já havia dito. Aí a questão das árvores, depois a gente apresenta uma tabela de árvores, você vê que tem a numeração aqui. Aí, por exemplo, se eu der um zoom aqui, ó, árvore 3.094. Se a gente procurar por ela aqui, 3.094. Bom, as informações ficam aqui, de todas as árvores. Nessa tabela, ela já é feita
automática, de modo automático. Então, é só a gente clica na árvore aqui e ele já te dá essa opção aqui, ó, adicionar tabelas. Então, aqui no caso, a gente seleciona a tabela de árvores, seleciona a árvore aqui e manda gerar a tabela. E ele já gera com todas essas informações. Essa questão aqui desconhecida é porque é o nome popular. A gente não sabe o nome, né, o topógrafo que foi lá fazer o levantamento não sabia o nome dessa árvore. Então, assim, e aqui é o diâmetro, né, 300 milímetros. É isso, gente. No mais, é isso. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, nós estamos abertos aí a tirar as dúvidas e agradeço a todos a atenção. Obrigada. Boa noite a todos.